Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. E, como todo sábado, a partir das 13 horas, a gente trazendo um convidado, né? No meio político, nós trazendo alguém da comunidade, lideranças deputado, lideranças comunitárias, e conselhos também, né? Os conselhos que a gente abre espaço aí, esse espaço é da comunidade. E trazendo também gente da comunidade para participar, divulgar o seu trabalho de ONG e de entidades de classe, que é importante aí, né? E a gente, né, vamos começar já, o ano que vem está chegando, né? Já está quase, né? Temos no mês de setembro, né? Em seguida aí já começa a se discutir a sucessão para o governo do Estado, presidência da República, os partidos que já realizaram convenção para os novos dirigentes. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da TV Comunitária, no programa UPACAF e a Comunidade, Ronaldo Quadrado, vereador, que teve uma disputa interna, né, no Partido dos Trabalhadores e foi vencedor, né? 2 turnos, né? 3 candidatos à presidência do partido e teve, né, segundo turno, né, dos mais votados, teve o segundo turno e elegeram aí o vereador Ronaldo Quadrado. Essa eleição aconteceu a nível nacional, né, em todos os municípios, né, alguns estados, e eu gostaria, né, como agora, né, assumindo nesse dia 13, assumindo 13 e 13 horas, né, combinou até o horário, né, 13 e 13 horas. E a gente, né, gostaria de saber, né, ano importante, encerra esse ano, já começa a eleição, mas já começa a se definir. O senador Paim esteve em Pelotas essa semana, né? Provavelmente, né, ou o senador ou vai ao governo do estado. Eu quero essas novidades, eu gostaria que o Ronaldo conversasse. Como é que vai ser o mandato do vereador e presidente agora do Partido dos Trabalhadores? Boa tarde, Valdir, boa tarde a todos os espectadores do programa UPACAF e a Comunidade, da nossa TV comunitária. O ano que vem, obviamente, é um ano muito importante para nós, para o Brasil inteiro, que serão as eleições gerais. O PT, no âmbito nacional, muito provavelmente, certamente indicará, né, o nome do presidente Lula à reeleição, né, e aqui nós estamos já desde agora discutindo, né, a estratégia eleitoral, a tática eleitoral para a nossa região, que a gente acredita que uma campanha como essa ela precisa ser feita num caráter regional, né, chamando também as cidades, né, do entorno de Pelotas, né, as cidades da região sul, né, e Pelotas tem uma importância enorme nisso, né, nessa articulação entre as cidades da região para a gente fazer uma bela campanha para o presidente Lula. No âmbito estadual, né, a gente tem como pré-candidato o nome do companheiro Edgar Preto, né, que foi nosso candidato na eleição de 2022 e agora também está colocado como pré-candidato, mas ainda, né, esse nome ainda não está totalmente definido porque o PT pretende fazer uma ampla discussão com os partidos aliados, né? A gente acredita que é muito importante lançar um nome que possa significar unidade entre os partidos do campo popular, da centro-esquerda, para a gente somar forças já desde o primeiro turno das eleições do ano que vem, e ter um bom desempenho, um bom resultado e eleger, né, um governador, uma governadora que possa o ano que vem ser competitivo contra a extrema-direita e também contra as candidaturas ou a candidatura que representam o atual governo, né, que no nosso ponto de vista foi um governo lamentável, um governo de caráter neoliberal, né, do governador Eduardo Leite, que a gente quer
poder ter, então, uma alternativa a estes dois projetos, né? O projeto neoliberal, capitaneado aí pelo Eduardo Leite, e também contra a extrema-direita. Não contra as pessoas, mas contra os projetos que elas representam, né? Então, está colocado, sim, o nome do companheiro Edgar Preto como pré-candidato, mas ainda está colocado, mas está sendo discutido outras possibilidades também, que o próprio Edgar é um homem democrático, está fazendo essa discussão com outros partidos, né, com o PDT, com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, e outros grupos que venham também a aderir a essa ideia, né, de composição de centro-esquerda. Então nós temos essa tarefa para o ano que vem, eleger um bom número de candidatos, né, de deputados, deputadas aqui da nossa região, que sempre fica aquém na representação nacional e estadual. Então a gente quer poder também construir uma boa nominata, essa é uma tarefa também de âmbito estadual, mas construir uma boa nominata para eleger bons deputados e deputadas, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa. Essa é a nossa tarefa, né? A gente assume, então, com essa responsabilidade de Pelotas ser uma cidade de perfil metropolitano, né? Que tem uma importância aqui para a região. Né, alguns dizem brincando, Pelotas é a capital da Zona Sul, né, e assim a gente tem que assumir mesmo essa responsabilidade, né, não menosprezando, diminuindo, obviamente, o papel de outros municípios tão importantes na nossa região, mas assumir essa responsabilidade de liderar, né, o PT em toda a região, para que a gente possa chamar os outros presidentes do partido de outros municípios, formar um grande grupo de trabalho que possa levar adiante aí a campanha do presidente Lula e também do nosso candidato que a gente espera que seja o Edgar Preto, mas que ainda está em discussão. O PT, na eleição passada, se tornou federação, né, com o Partido Verde. Tá. Como é que tá? Vai manter essa federação? Né? A gente vê que aqui, né, existe uma polêmica, né? O vereador aqui, eu acho que não se comporta, né? O vereador do Partido Verde, que bate muito de frente com o governo municipal. Como é que vai ser? Porque é uma eleição estadual, né? Mas também repercute muito, né? Essa questão aí do vereador, né? Não ter muito diálogo, a gente vê, né? Eu não queria te botar numa fria, mas eu gostaria, como presidente do partido, como vai ser construído, vai se manter a federação, né? Que elegeu, né, 3 vereadores, né, 2 do PT e 1, né, do Partido Verde. Como é que está essa... Não, a federação está mantida, ela tem um prazo de validade que ainda passa pela próxima eleição, né? As contradições do vereador do PV, que tem tido uma postura de oposição ao governo municipal, é uma contradição que ele tem que responder, né? Nós, aqui no município de Pelotas, nos elegemos com um projeto político, né, que foi eleito pela maioria da população, onde o PV compunha a federação e compôs, né, a coordenação da campanha, o grupo de trabalho, compôs então também a nominata, né, de vereadores na eleição legislativa, na eleição proporcional, e apresentou esse programa. A população entendeu ser o melhor programa para aquele momento e elegeu, né, o companheiro Fernando Marrone como prefeito da cidade. Se o vereador, né, acha que deve fazer oposição, ele que tem que explicar os motivos e por que ele entrou nessa contradição, né? O PT, a nova Frente Popular, que assumiu o governo municipal, vem sendo fiel ao programa que apresentou para a comunidade de Pelotas. Obviamente que a gente tem dificuldades, né? Obviamente que tem um passivo estrutural a Prefeitura de Pelotas que dificulta a agilidade, né, nas mudanças e até mesmo no desenvolvimento do projeto que foi eleito, mas
essa dificuldade, esse passivo estrutural e financeiro da prefeitura, ele já foi, né, publicizado pelo prefeito, está sendo explicado para a comunidade, né, e é normal que isso ocorra, né, embora a gente ache muito preocupante que o déficit com que foi recebido o governo municipal do governo anterior, mas o programa está em vigência, o programa que foi eleito para governar está em pleno desenvolvimento e, eventualmente, na política tem dessas coisas, né? Às vezes um indivíduo, um ator da política entra em contradição com o que ele próprio defendeu há pouco tempo atrás. Nós estamos no mesmo caminho, nós estamos do mesmo lado. Quem, porventura, tenha alguma divergência com esse projeto deve expor os motivos pelos quais, né, um ano atrás dizia uma coisa e na virada do ano, assim que assumiu o atual governo, defende outra, né? Nós não podemos responder pela contradição dos outros. A federação foi formada PT, Partido Verde, PCdoB também incluindo, né? E tem mais algum partido que pode, de repente, agregar, né? Porque sabe que os partidos pequenos, hoje a oportunidade de eleger deputados é através de uma federação forte. Né, se tem mais algum partido aí que possa ingressar aí nessa federação aí, porque isso é tudo construído a nível nacional, né? É tudo construído a nível nacional. A gente sabe que a agenda nacional nesse momento passa por uma discussão que não é essa nesse momento, né? A gente tem várias tarefas aí vinculadas ao desenvolvimento do nosso projeto no governo federal, né, na Câmara, e a direção do partido, a direção dos partidos, né, vão saber debater isso no melhor momento, né? Esse debate não está na agenda política, né? Claro que tem muitas... né, a política tem muito da fofoca, né? Sim, da fofoca, sim, do boato e das conversas de corredor, e isso tem muito, tem várias conversas que dizem estarem ocorrendo, né? Mas na verdade, efetivamente, essa discussão ela não está na agenda do dia. E claro, a possibilidade existe, né? Tem vários partidos que são que a gente tem, que o PT tem algum nível de afinidade, de similitude no programa, e o PT, provavelmente a direção nacional do partido, não vai ter restrição em discutir isso com os partidos do campo popular. Mas não está na agenda, a gente não tem nenhuma informação assim mais fidedigna sobre essa discussão, porque ainda ela não vem ocorrendo de maneira mais formalizada, né? Aqui ainda está essa discussão interna aí do PT com outros partidos, né? A gente já viu aí que saiu já na frente aí, já está indo aos municípios a Juliana Brizola, né? E o partido de esquerda, ele dividido no Estado é meio complicado, né? Unir forças é mais importante para chegar, né, ao governo do Estado, que não é fácil também, né? A gente sabe que a direita também vai vir muito dividida, mas faltou pouco na eleição passada, né, para que o governo de esquerda, né, conseguisse, através do Adão Preto, que foi o Edgar Preto, né, que fez uma bela campanha e não chegou, mas também foi decisivo também para o governo do Estado chegar no segundo turno aí, enfrentando uma extrema-direita que era ligado ao Bolsonaro e foi derrotado aqui no Rio Grande do Sul, né? E hoje, né, essa semana teve o julgamento aí, os ministros começaram a votar. E o que tu acha do que está sendo discutido em relação ao Bolsonaro, né, que é polêmico, né, que fez aquele quebra-quebra no dia 8, né, de janeiro? Qual é a visão que tu tem em relação a esse governo aí
que está de tudo buscando uma anistia. Lá no governo, na Câmara Federal e no Senado, se discute muito isso, né? Estão fazendo um movimento aí para anistiar os deputados. Aí a gente sempre dá um exemplo. Um ladrão de galinha vai preso. Um deputado que é corrupto está solto. E ainda quer anistia. Qual é a visão de vocês do governo, agora, né, do Partido dos Trabalhadores, das novos mandatos que estão assumindo como presidente do partido? Qual é a visão assim, nacional em relação a isso? As provas dos crimes cometidos no 8 de janeiro são fartas e são muito materiais, porque eles próprios filmaram, né, os crimes que estavam cometendo. Quebra-quebra, depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio histórico, tinha material que eles quebraram que era tombado pelo patrimônio histórico da União, né? Tentativa de golpe de Estado, tentativa de dissolução do Estado democrático de direito, quando alguém planeja e tenta, né, destituir um governo legitimamente eleito, ou até mesmo as direções das instituições, como foi a tentativa quando invadiram o Supremo Tribunal Federal, fizeram quebra-quebra, invadiram o Congresso Nacional, fizeram quebra-quebra, e estavam ali na tentativa evidente, nítida, de tomar de assalto o poder dessas instituições. Isso está evidente, foi gravado. E também está evidente, né, a participação e a formulação desses atentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não vamos nos esquecer que existia uma minuta do golpe, que era onde ele tomaria as primeiras medidas assim que aqueles vândalos tivessem sucesso na tomada do poder pela força, né? Existia por escrito já quais seriam as medidas tomadas pelo presidente golpista, se tivessem sucesso, imediatamente a tomada do poder. E o próprio ajudante de ordens do presidente, o Mauro Cid, que está sendo julgado neste momento, né, está sendo julgado pelos crimes também de organização criminosa, porque quando um grupo se organiza para fazer algo fora da lei, este grupo é considerado uma organização criminosa e está assim identificado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi quem relatou a denúncia no Supremo Tribunal Federal. Então, este ajudante de ordens fez uma delação premiada, que está em julgamento também, mas que provavelmente será considerada válida. Este ajudante de ordens afirma a participação de Bolsonaro, afirma categoricamente que ele sabia da formulação desses episódios, dessa tentativa de golpe. Além do mais, os acampamentos em frente aos quartéis era de conhecimento público. Ninguém faz acampamento em torno dos quartéis para rezar, ou para fazer missa, ou para fazer culto. Não. Os acampamentos em frente aos quartéis eram um nítido início de movimento golpista, inclusive com faixas pedindo intervenção militar, com faixas pedindo que o exército, que as forças armadas tomassem o poder para entregá-lo, né, ao ex-presidente derrotado na eleição. Isso tem um nome, isso é golpe, e golpe de Estado, tentativa de dissolução do Estado Democrático de Direito, é crime, tá? Consagrado pela Constituição brasileira, e é por este motivo que estão sendo julgados, e nós achamos que devem ser punidos todos os responsáveis, sempre respeitando o direito de defesa, né, a ampla defesa
de todos, porque este direito sempre foi negado, né, aos militantes do PT quando foram julgados por farsas jurídicas e políticas, e o direito à defesa sempre foi negado. E nós não nos aliamos àqueles que defendem condenações sumárias, que defendem processos sumários sem a legítima defesa. A gente acredita que todos têm o direito à defesa, terão o direito à defesa, mas a gente acredita também e pensa que esses crimes devem ser punidos, porque o Brasil já passou por muitos golpes de Estado, muitos golpes militares, né, e a nossa história não merece ser repetida nesse aspecto, né? A nossa história, a história do povo brasileiro merece, mesmo que a gente tenha regimes democráticos, onde a gente tenha eleições, o povo gosta daquele governo, reelege, não gosta, tem outras opções para eleger, né? E a alternância no poder é uma característica dos modelos democráticos, e a gente acha que assim deve ser, de acordo com a necessidade e com a vontade do povo. Por exemplo, o PT, numa época que não existia reeleição, elegeu e reelegeu prefeitos em Porto Alegre por 4 mandatos seguidos no final dos anos 80 e durante todos os anos 90 e iniciando os anos 2000. Né? Nós elegeu o Olívio, elegeu o Tarso, elegeu o Raul Ponte, elegeu o Fortunati, depois elegeu o Fortunati, não, elegeu o Tarso novamente, depois assumiu o João Verli, depois o Fortunati mudou de partido, mas se elegeu prefeito logo adiante, porque a comunidade de Porto Alegre entendeu que aquele governo era bom, fez o orçamento participativo, as pessoas participavam do governo, participavam das decisões, e elegeu e reelegeu esse projeto. É do regime democrático. O que não pode é um governo se manter ou tentar se manter através da força, né, das forças armadas, da força física mesmo, né, da tomada de poder. Isso a gente não admite e acha que o Brasil não merece. Tu citou, voltando para o contexto estadual, tu citou aqui o nome da Juliana Brizola do PDT, que também está colocada como pré-candidata. A gente respeita muito, né? E esse é um debate que o PT vem fazendo com o PDT. O próprio Edgar vem assumindo essa responsabilidade de discutir com o PDT, com a Juliana Brizola. A Juliana Brizola participou da posse do nosso presidente estadual, do Valdeci Oliveira, onde eu estava também. Participou também a Manuela, que hoje está sem partido, participou uma representação do PSOL, do PSB, do Partido Verde, de vários partidos do campo popular, para mostrar a unidade. A gente acha que é importante a unidade já desde o primeiro turno. A política não é uma ciência exata, e alguns acham que às vezes vale a pena ter mais de um candidato para juntar força para o segundo turno. E outros, a qual eu me alio nesse momento, para esta eleição, acham que é importante já juntar forças desde o primeiro turno, né, porque a tarefa de derrotar a extrema-direita vai ser uma tarefa difícil aqui no Estado, né? É um grupo político que tem força, mas nós também temos força e achamos que temos totais condições de vencer essas eleições aqui no Rio Grande do Sul, mas para isso, no meu entendimento e no entendimento de uma parte do partido, de um grupo grande de pessoas, a gente acha que é importante que essa unidade já se dê no primeiro turno, com uma boa nominata de deputados, que isso é importante também, né, porque os deputados fazem voto nas regiões do Estado, né, uma boa chapa para o Senado também, que temos bons nomes para colocar para o Senado. O senador Paulo Paim disse que não seria mais candidato, mas também tem um movimento forte do movimento sindical, que tu presenciou aqui em Pelotas na vinda do senador Paim. Uma parte do movimento sindical tem feito movimentos em prol de convencer ele a continuar, né? Tem o nome do deputado Paulo Pimenta também, que é um nome importante, um deputado mais votado do PT no Rio Grande do Sul, um dos mais votados geral do PT. O nome da Manuela Dávila também está colocado. Enfim, nomes bons não nos faltam. O que a gente tem que fazer é conversar para ter o melhor acerto e arredondar uma boa chapa para a gente sair unificado e ganhar a eleição no governo do Estado e também eleger os 2 nomes para o Senado no ano que vem.
E sempre o pessoal sempre sai com candidatura ao governo do estado, né? Aqui conseguiu construir uma aliança, né, do governo PT com o pessoal que era muito, né, dividido. Eles têm uma posição muito forte, né, de esquerda, né, da forma deles, e pela primeira vez conseguiu construir uma aliança. Isso há possibilidade, ou o pessoal deve de vir com candidatura, que eles gostam de marcar presença, eleger os deputados deles e, né, mostrar as ideias que eles têm em relação a partido e ideia de esquerda, bem posicionado. Como é que está essa construção, Ronaldo? Porque agora a missão é tua aqui em Pelotas, né? Mas temos a nível nacional, né, temos a nível estadual, e essa região sul que é carente de deputado, né? Como é que está sendo construído para isso, Ronaldo? A relação do PSOL com o PT já foi bem mais conturbada, né? Porque o PSOL nasceu de uma dissidência do PT. Isso. E é natural que tenham ficado traumas, que tenham ficado rusgas, né? Mas isso já amainou bastante, né? Na verdade, o PSOL já, na outra eleição anterior já não teve candidato a governador. O Pedro Ruas foi candidato a vice do Edgar Preto, né, na chapa. Então, eles já não tiveram candidatura a governador. A gente respeita se eles, nessa eleição, avaliar que devem ter, né, mas a gente vai fazer uma discussão democrática, uma discussão fraterna com o PSOL. Mas a gente acredita que é bem possível que eles estejam na chapa, porque já estiveram em 2022, né, eu repito, com o Pedro Ruas, de vice do Edgar. O Roberto Robaina, dirigente histórico estadual deles aqui, foi suplente na chapa do Olívio, quando o Olívio foi candidato a senador. O Robaina foi o suplente, né, porque na chapa de senador já escreve os suplentes juntos, né? Cada senador escreve 2 suplentes como dentro da mesma chapa. E o Robaina era um dos candidatos a suplente na chapa do Olívio, quando o Olívio concorreu ao Senado. Então, essa relação está muito melhor, com a própria Luciana Genro, que sempre teve uma atuação muito combativa, e até mesmo contra o PT, porque ela foi uma das pessoas que foram expulsas do PT, né, por conta de uma divergência lá sobre a reforma da Previdência, lá nos primeiros anos do governo Lula. Mas essa relação já ficou mais branda atualmente, e tanto nós compreendemos um pouco as posições do PSOL, quanto eles também compreenderam melhor algumas posições do PT, e essa relação ficou melhor até por uma contingência da vida real, né? Para lutar contra a extrema-direita também é importante a unidade, né? Eles entendem isso, a gente também entende isso, e para a gente poder caminhar junto aí e evitar, né, que a extrema-direita ocupe espaços da política institucional, que sempre é um desastre cada vez que eles assumem algum posto, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, esse entendimento também ficou acima de todas as divergências, né, nesse último período, com o crescimento da extrema-direita. Então, acredito que vai ser tranquila a discussão, respeitando as táticas eleitorais de todos os partidos, mas o PSOL certamente vai estar junto aí na luta contra a extrema-direita. A respeito da região sul, que eu te perguntei ali em relação aos deputados, como é que está sendo construído aí, né? São Lourenço tem o deputado, Rio Grande tem deputado, mas hoje Pelotas não tem nenhum deputado. Como é que está sendo tendo esse diálogo aí para tentar eleger mais deputado aqui da nossa região? Pelotas sempre, com a importância que tem, se espera, né, que tenha nomes para disputa no Legislativo, tanto na Assembleia quanto para a Câmara, né? Aqui a gente tem 3 bons deputados, né, 3 deputados que têm atuado muito na nossa região, muito bem aqui na nossa cidade, que é o deputado Alexandre Lindemeyer, de Rio Grande, o deputado Zé Nunes, de São Lourenço, que é federal e estadual, e também estadual o deputado Ralelino, que assumiu
na vaga do prefeito Mainardi, que era deputado estadual, se elegeu em Bagé prefeito. Então, o deputado Halley assumiu, que era o primeiro suplente na legenda do PT. Esses 3 nomes devem concorrer à reeleição, né, cada qual na sua esfera, né, e Pelotas ainda vai fazer, assim que a gente assumir mesmo a direção do partido, ainda vai fazer essa discussão para aferir se é importante, que é importante a gente sabe, mas se é também, né, faz parte da tática geral do partido no estado. Essa discussão ela pode ser proposta pela região, mas a tomada de decisão mesmo é uma tomada de decisão estadual, porque é a direção estadual que olha o estado como um todo e vai, né, apontando caminhos para as regiões e para as direções municipais através de nomes, né? Tem que cumprir cota de mulheres, tem que botar pessoas negras, tem que botar pessoas jovens para concorrer. Então isso o partido vai olhar o mapa geral do estado e certamente vai encaminhar da melhor forma possível. Aqui em Pelotas, os nomes que surgirem, atualmente a gente não tem nenhum nome colocado, né, assim, mais objetivamente, a gente não tem ainda nenhum nome, mas é capaz de até o final do ano, início do ano que vem, a gente ter alguma nitidez maior nesse aspecto, né? Porque a gente teve, como tu falaste, passou por um processo de eleições internas, a gente está governando a cidade, né? Então tem outras questões aí que atravessaram, né, atravessaram o samba, digamos assim, né, na agenda política, e a gente ainda não discutiu esse tema das candidaturas a deputado aqui da cidade, mas provavelmente o PT vai apresentar alguém para a direção estadual, bater o martelo depois e confirmar na disputa por legislativo do Rio Grande do Sul e nacional. E a vereadora, e já foi deputada, Miriam Marrone, não tem um projeto para ser, é uma pessoa qualificada, já foi deputada, hoje secretária de governo. Se o PT já está trabalhando nesse sentido também, né, de garantir, de repente, uma pessoa com condições de se eleger, né? O Ivan também se colocou sempre à disposição, sempre concorreu. Passou por 3 chapas, né? 3 chapas. Agora, como é que parte o partido em relação? Porque sempre fica aquilo, todo mundo quer ganhar, numa convenção, sabe, dentro do partido, todo mundo quer ganhar, mas quem tem mais voto é que consegue chegar. Como é que está sendo a construção de trazer essas correntes do PT para junto contigo aí, fazer um bom mandato aí como dirigente do partido? É isso, a gente tem, como tu estás, a gente tem esses nomes, né? O nome da secretária Miriam, o nome do vereador Ivan sempre estão colocados, porque são pessoas agentes políticos que já deram uma grande contribuição para o nosso partido, para a nossa cidade, e ainda podem continuar contribuindo como candidatos. Vamos avaliar se no momento certo eles vão tomar essa decisão de serem candidatos mesmo. Sobre a direção aqui municipal, a eleição, apesar de a eleição para presidente, né, ser uma eleição majoritária, ou seja, quem leva mais voto assume a presidência, para o diretório e para a executiva do partido, essa eleição é uma eleição proporcional. Então, várias forças do partido vão compor a direção, né, a partir da proporcionalidade que foi aferida nas urnas no processo de eleições internas, né? Então, a gente quer fazer o esforço de ter maior unidade possível, né? As nossas diferenças terminaram no processo eleitoral, não terminaram de que não existam mais, mas terminaram porque elas agora não fazem parte mais de todo o debate do partido, que precisa se construir uma unidade agora, né, para as tarefas que a gente tem, né, e a gente tem muitas tarefas. Uma delas que a gente vai priorizar é o enraizamento do partido nos territórios da cidade, né? A gente acha que o partido tem que estar mais presente na periferia, na zona rural, né? E isso é consenso
né, em todo o partido, todos acham isso, então nós vamos trabalhar em conjunto para essa finalidade. Nós precisamos melhorar muito a comunicação do partido, poder ter uma comunicação mais efetiva, mais eficaz, e isso também é consenso, portanto nós vamos trabalhar em torno disso. Nós vamos trabalhar também muito para fortalecer o nosso projeto que está em curso na prefeitura, através do governo do prefeito Marrone. Isso também é consenso, que nós precisamos fortalecer o nosso projeto na cidade, e nós vamos trabalhar muito para isso, né? E isso também é tarefa de todas as forças do PT. As nossas diferenças vão aparecer nesse caminho, obviamente, certamente, serão discutidas, serão debatidas de forma fraterna, assim como foram debatidas no PED, no processo de eleições diretas, né? Mas elas serão, né, assimiladas como tradicionalmente o PT sempre fez, debateu, discutiu, muitas vezes até de forma mais vigorosa, né? As disputas acontecem e a gente não vai se furtar a elas, mas vai deixar elas num plano interno, né, para que a gente possa, da porta da rua para fora do partido, estar unificados, né, para essas tarefas que eu falei, mais a tarefa do ano que vem, que é as eleições, reeleição do presidente Lula, a eleição do nosso projeto para o Palácio Piratini, também eleger uma boa bancada de deputados, saber formar uma boa nominata. Isso tudo são tarefas que a gente tem para o ano que vem, que a gente vai ter sucesso se o partido estiver bem, se o partido estiver unificado, e da minha parte, enquanto presidente, todos os esforços serão para manter o partido unificado, né, sem briga, sem disputa fraticidas, né, aquelas disputas que a gente acaba brigando contra nós, mais entre nós do que contra os nossos adversários, e isso a gente não quer. Isso eu, como presidente, tenho a responsabilidade também de garantir esse ambiente de disputa fraterna, né? E assim a gente vai trabalhar durante os 4 anos de mandato que a gente tem na presidência do partido, e também na direção coletiva, na direção plena, no diretório, na executiva do partido. O partido pode ter certeza que de mim terá todos os esforços para manter essa unidade. Programa UPA-CAF a Comunidade, todo sábado a partir das 13 horas. Aqui a gente se encontra aí com você que está em casa aí nos assistindo aí. Hoje a gente discutindo política, né? Discutindo aí com o partido PT, né? Também tem outros partidos que têm nos procurado aí para dar entrevista. O espaço é aberto, né? O espaço é da comunidade para você conhecer e também ter uma escolha, né? Temos eleição logo aí, e aí vocês vão optar aí por melhor, né, para você que é morador de Pelotas, você que nos assiste pela rede social, né, você pode nos assistir pelo Facebook, às 13 horas, e reprisando durante toda a semana aqui na TV comunitária. Facebook, YouTube e todas as plataformas aí da rede social, você pode encontrar aí o programa, né? 13 horas no sábado, você liga a TV através do canal 14 da NET, também da TV Claro, e também através das redes sociais. Aí você, nesse mesmo horário, às 13 horas, você assiste aí. E compartilha aí para cada vez mais gente nos assistir aí pela rede social. Nós vamos também conversar sobre um pouco as novidades que temos do governo municipal, né, do Fernando Marrone aí, né, que estamos aí há 9 meses, né, 9 meses de governo aí, né, e quais as mudanças que teve aí, o que tu poderia nos dizer de que teve de melhor, né, desse pouco tempo aí de governo, claro, enfrentando a questão financeira, né, que não encontrou nada fácil, né, tu trabalhar com dívida, trabalhar com herança de outro governo não é fácil. Como é que está sendo construído esse governo, né, que é um governo popular, né, as entidades de classe têm uma aproximação. A gente sabe que o movimento social é muito ligado aos movimentos sociais, né? Nem todos seguem a mesma bandeira, mas
quando se fala em comunidade, a gente está junto, né? Gostaria que tu nos falasse como é que está sendo esse primeiro ano de governo do Fernando Marrone. Então, como tu falaste, né, o governo assumiu com a prefeitura em sérias dificuldades econômicas e estruturais. Eu estive, por exemplo, para citar um exemplo, né, na Secretaria de Obras, né, no início de quando eu assumi, né, na Câmara, a gente visitou a Secretaria de Obras e lá era um cenário de filme de terror, né? Os galpões em péssimas condições estruturais, maquinário largado. Bom, a prefeitura, no nosso governo, encontrou dentro d'água uma retroescavadeira, uma máquina que custa aí em torno de 3 milhões de reais, dentro d'água, porque tinha parado de funcionar durante a enchente, e lá deixaram a máquina, ainda aprofundando o estrago que ela já tinha, que ela já estava, né, aprofundando o estado de conservação dessa máquina. Foi retirado pelo nosso governo depois. Imagina, em maio de 2024, quando foi a enchente, caiu uma máquina dentro d'água e o governo passado não foi capaz de retirar essa máquina de dentro d'água. Enfim, uma série de problemas estruturais. Estou dando isso como exemplo de toda a situação precária que foi encontrado. Bom, teve uma CPI, teve gente presa por roubo no pronto-socorro no governo passado, né? Do governo passado. Então, a situação que foi encontrada é o estado do caos. Não obstante a isso, a gente não pode assumir e ficar apenas lamentando como encontrou o estado da prefeitura. E o prefeito Marrone regaçou as mangas e foi trabalhar, né? Já no mês passado, no início desse mês, já foi anunciado que o governo pagou dívidas, quitou todas as dívidas, né, que estavam em atraso. Era um passivo de dívidas enorme, né? Através da Secretaria de Finanças foi feito um trabalho intenso, e isso é uma das principais conquistas já desses 9 meses de governo, né, de ter quitado as dívidas, né, que foram deixadas pelos governos anteriores. Não estou falando nem do último governo, mas de governos anteriores, né? E isso foi já também uma grande conquista, né? O prefeito Marrone agora também anunciou 4 milhões e 300 para fazer uma obra importante, que é a recuperação daquela estrada lá do Pontal da Barra. O Pontal da Barra, todos sabem que é uma das comunidades que primeiro são afetadas quando sobe o nível da lagoa. Então, além de reformar aquela estrada, vai ser levantada a cota de inundação ali, né? Vai aumentar o patamar da estrada, e além de reformar do ponto de vista da trafegabilidade também. Foi anunciado, né, 57 milhões de reais já para a aquisição de 15 ônibus elétricos com seus carregadores, para renovar a frota de ônibus da cidade, mas também para renovar a tecnologia de abastecimento, né, porque a gente sabe que os combustíveis fósseis são muito prejudiciais para o meio ambiente, não só do ponto de vista da emissão de gases, mas também pela questão da poluição sonora, né, que todo mundo sabe o que é o ônibus circulando, né, no centro da cidade o dia inteiro, o que é natural, o que tem que fazer, mas, né, o ônibus elétrico tem um nível de barulho bem menos intenso que os ônibus a combustão. Então, 15 ônibus elétricos estão garantidos através de recursos do governo federal, do PAC Mobilidade, né? Recursos também garantidos para a Policlínica. O diretor de atenção especializada do Ministério da Saúde esteve em Pelotas no sábado retrasado, anunciou também 30 milhões para equipar e para poder estruturar a Policlínica, que será ali no novo pronto-socorro regional. Então, a gente já tem aí alguns anúncios de verba importantes, né, que o prefeito Marrone correu atrás, a sua equipe foi atrás, e a gente
agora, né, tem que fazer os projetos, tem que fazer a execução desses recursos. Temos também no deputado Alexandre Lindemeyer um parceiro que tem indicado várias emendas para a nossa cidade, para a Universidade Federal de Pelotas, para a educação, para a rede básica de educação, para a saúde, para a pavimentação, para projetos de economia solidária, para projetos de cozinhas solidárias, que a gente também está ajudando, né, nesse processo de construção. Então, o governo do prefeito Marrone tem tentado, através de financiamento de projetos, né, tentado minimizar os efeitos do caos que foi os últimos governos aqui na nossa cidade, do ponto de vista social e também financeiro. Então, o que a gente tem nesse momento, né, é um entendimento de que a gente precisa dotar a prefeitura, o governo municipal, a prefeitura, de melhor estrutura, né, para poder fazer também obras e fazer manutenção, né, dos serviços que precisam ser feitos. Também já passou na Câmara projetos de lei de contratação emergencial para a saúde, para a educação, para contratar mais servidores, né, para que também possa dar mais agilidade aos processos da prefeitura. O SANEP aprovou também na Câmara de Vereadores um projeto para até 2030 fazer estações de tratamento, que até 2030 vai cobrir a cidade de 80% de tratamento de esgoto, né? Vai tomar emprestado com juros bem abaixo de mercado, né? Um empréstimo, né, junto à Caixa Econômica Federal, que vai fazer 2 estações de tratamento. Uma já está sendo finalizada, no Novo Mundo, ali no fim da Avenida Francisco Carúcio, e vai fazer mais uma no bairro Simões Lopes e outra no Laranjal, para, né, dar conta do tratamento de esgoto da cidade, porque o Marco Regulatório do Saneamento Nacional prevê que até 2033 todas as cidades estejam com 90% do seu esgoto tratado. Então, até 2030, Pelotas terá 80% já, 3 anos antes já terá boa parte da meta concluída através desses projetos capitaneados pelo SANEP. Então, mais também um avanço importante aí na área do saneamento, que é saneamento e saúde, né? Saneamento público, saneamento básico, tratamento de esgoto também. Cada R$2 investido em saneamento, a gente tem uma economia imensa no SUS, né, na saúde, porque todo mundo sabe o que é, né, quem conhece, né, a periferia da cidade sabe o que é o esgoto a céu aberto, o que pode causar de problemas de saúde. Então, também, né, uma preocupação do nosso governo com o tratamento de esgoto, com a saúde pública, com o bem-estar das pessoas. Então, nós temos aí algumas iniciativas, algumas medidas já nesses 9 meses que dão conta, algumas de questões imediatas e outras de questões de futuro, como essa do tratamento de esgoto, onde a gente vai ter em 2030 80% do esgoto tratado na nossa cidade. Então, a gente reconhece as dificuldades, reconhece que ainda precisa avançar muita coisa, né? Mas nesse ritmo o governo vem tentando organizar a cidade, né? Agora também, falando em organização da cidade, tem o decreto 7072, onde regulamenta as construções em áreas baixas da cidade, proibindo o aterramento, né, em áreas baixas, porque se aterra uma parte do terreno, certamente aquela água vai ser drenada para as partes mais baixas da cidade, alagando ainda mais regiões que já são alagadiças, que já são regiões de terras baixas, né, como no entorno de São Gonçalo, Balsa, por ali. Então, essas regiões da cidade também vêm sendo, através desse decreto, vêm para ser protegidas, né, de novas inundações, né, e de novos intempéries climáticas que podem ocorrer na nossa cidade, na nossa região. E isso é muito importante porque esse tipo de
de crise ambiental, a gente tem que prevenir, né? Depois que elas acontecem, não adianta botar capa de chuva e bota de borracha e gravar videozinho dentro d'água, né? Então a gente tem mesmo os agentes públicos têm a responsabilidade mesmo é de prevenir, e esse decreto a gente acha que vem ao encontro disso, vem ao encontro de regulamentar as construções em terras baixas para evitar novos alagamentos, né, sempre possível que aconteçam outras cheias, outros momentos de crise climáticas, mas o governo vem se preparando para evitar ou para pelo menos mitigar os efeitos dessas crises. Então é um governo que reconhece as suas dificuldades, está trabalhando muito para superá-las, e a gente acredita ainda que vai colher bons frutos até o final desse mandato. Programa UPACAF e a Comunidade, estamos chegando quase o final do programa, né? Com uns 4 minutos que a gente tem ainda de programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, né? Foi construído o hospital regional. A gente vê pela rede social a ex-prefeita dizendo que o compromisso é do município, não é do Estado. Quem é o que vai assumir esse compromisso? É o município ou o estadual? Porque não é fácil tu manter uma estrutura, né? É um hospital que tem que atender toda a região, precisa contratar médico para isso, né? Precisa de todo o equipamento. Como é que vai funcionar essa questão do... Claro, nós não vamos ter mais tempo, né? Nós vamos ficar para outra parte, mas que tu pode me dizer assim para nós, qual será o compromisso? É do município ou é do estadual administrar o hospital regional? É compromisso de todos os agentes políticos, e o prefeito Marrone está trabalhando para viabilizar esse importante instrumento, esse importante equipamento de saúde pública. Inclusive já fez reunião com o presidente da EBSER para discutir a possibilidade da EBSER assumir parte da administração desse hospital. A EBSER é a Empresa Brasileira de Administração Hospitalares, e o prefeito já visitou mais de uma vez o presidente nacional da EBSER para discutir sobre essa possibilidade, e tem ido a Brasília. Toda vez que vai a Brasília, leva essa demanda para discutir junto ao governo federal e também com o governo do estado, que tem responsabilidade também, porque está determinado pelo SUS, né, que a responsabilidade do atendimento ela é tripartite: governo municipal, governo do estado e governo federal. Portanto, todos têm responsabilidade, e o prefeito Marrone não vai fugir à sua responsabilidade, que uma delas é ir atrás de financiamento para viabilizar o hospital. Programa UPACAF e a Comunidade fica, né? A gente está ficando por aqui. Bom evento, né? Nesse dia 13 horas, o programa também está indo no ar, né? E a gente deseja aí o sucesso para ti nessa empreitada que não é fácil, né? Sendo vereador e presidente, né? Dirigente do partido, uma eleição importante, eleger, né? Encaminhar aí, né? Quem sabe aí a vitória aí do presidente da República e tentar, né? Conseguir o governo do estado, né? Agradeço a tua presença. Para te despedir, mais um minuto aí. Eu que agradeço, Valdir, agradeço aqui a técnica da TV Comunitária, o Birinha, a Júlia, que está aqui conosco também acompanhando. Eu que agradeço essa tarefa, mas como tu falou, de ser vereador e também presidente do partido, é muito difícil, mas eu estou tranquilo com ela, porque essa tarefa eu não cumpro de forma solitária, né? Eu tenho a satisfação de contar com um grande coletivo político que dá sustentação política às nossas ações, e eu sou apenas um representante desse coletivo. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna aqui no programa UPACAF e a Comunidade, e ficamos por aqui até sábado que vem, se Deus quiser.